Nosso bom dia a todos. Um bom domingo de Páscoa, né, para todo mundo. Agradecemos a presença de todos, nossos companheiros de forma presencial, nossos companheiros de forma online, seja através do Facebook do seu Aurélio, como também da Rádio Comunidade Vida Nova e posteriormente depois no Centro Espírita Pátria do Evangelho. Lembrando-se que quase todas as nossas exposições, elas são gravadas e depois elas são transmitidas de forma gratuita no YouTube. Só colocar lá Centro Espírita Pátria do Evangelho. Os nossos trabalhos de forma presenciais são aos domingos às 9 horas da manhã, com o Livro dos Espíritos e depois os passes, e às segundas-feiras, às 10 para as 8 da noite, com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, da doutrina espírita, e posteriormente também com os passes presenciais. E às quintas-feiras, às 2 horas da tarde, com o plantão de passe e também o nosso bazar permanente. E depois de forma remota, às quartas e quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, dando prosseguimento, a gente estava falando na última exposição que eu vim fazer sobre o capítulo 7 do livro 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio e laços de família. E hoje a gente vai fazer então das questões 771 até a 775, finalizando esse capítulo. Mas antes da gente iniciar a exposição dessa manhã, eu convidaria a todos, aonde quer que nós estejamos, que possamos buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por mais esse domingo, pela espiritualidade que com certeza há tanto preparou esse ambiente, para que quando a gente aqui chegasse, pudesse encontrar essa paz, esses fluidos que advêm do alto, e assim, imbuídos no vosso amor, Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para iniciarmos os estudos dessa manhã. Sê conosco, e que assim seja. Então, a gente vai começar hoje da 771 a 775, mas antes de começar nessa questão, eu gostaria de relembrar apenas a última questão que foi falada na exposição anterior, a 770, né? Ela tem uma subpergunta, mas vamos ficar somente na pergunta. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo, né? É o duplo egoísmo, né? Então, daquela pessoa que se isola totalmente do mundo, né? Para não ter nenhum contato com ninguém, né? Aquela pessoa que vive de forma reclusa, né? Ela não faz nada de mal, mas também não faz nada de bom, né? Então é um duplo egoísmo daquela pessoa. Simplesmente ela pensa em si e não colabora para o progresso de ninguém, né? E daí na próxima pergunta, Kardec faz o seguinte: quer pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao misto de socorrer os desgraçados? Né? Então, na questão anterior, é daqueles que fogem do mundo para poder não ter contato com ninguém. Aqui é os que fogem do mundo, por assim dizer, mas para poder socorrer os demais. Né? E daí a resposta é: esses se elevam rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Então a gente percebe que na pergunta anterior, o fugir do mundo que ele fala é ficar totalmente recluso. Aqui, quando ele fala de fugir do mundo, né, é fugir da matéria, é fugir de viver simplesmente aquela vida material e começar a pensar, né, ou melhor, pensar sempre e focar sempre em ajudar o próximo, né? Então ele se coloca acima desses bens materiais, ele para de tentar viver essa vida desses gozos da matéria e foca, né, em fazer o bem. E daí Kardec faz uma subpergunta: e dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Né? Aí a resposta é: isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não censuram da sociedade, porquanto para ela trabalham. Né? Então, a gente percebe aqui que existe essa diferença, né? Daquela pessoa que se busca, que se lança ao mundo para poder de fato fazer o bem, e aquela pessoa que se lança ao mundo por tanto faz, né? Pouco importa o que está acontecendo aqui. Ele tem aquela vida material dele e vai tocando a sua vida, né? Sempre lembrando que tudo ao seu tempo, né? Cada um vai ter um despertar, cada um vai ter um momento que ali ele vai começar a enxergar o mundo moral.
Então há muita diferença entre os que fogem do mundo para beneficiar a humanidade e os que entram em reclusão por motivos que o egoísmo inspira. São motivos pessoais, motivos ilusórios, né? Então, como a gente falou, tudo tem o seu tempo, né? É o tempo de despertar, é o tempo de poder enxergar, é o tempo de poder entender para que serve a vida material, o que estamos fazendo aqui, o que estamos buscando, né? O que nos propomos a fazer na erraticidade, lá no mundo espiritual, né? Qual que foi o nosso planejamento, né? O que nós ajudamos a contribuir, né? O porquê da importância do mundo material, o porquê da importância de reencarnar. Os primeiros, né, que são aqueles homens que se abdicam do mundo material para poder ajudar o próximo, são homens bem intencionados, que descem muitas vezes de altos postos já alcançados para se misturar com os sofredores, com os famintos. Deixa eu voltar para ver se melhora. Com os famintos, com os nus e encarcerados, levando para eles o consolo, a veste e o alimento. São esses os bem-aventurados, eis aí onde não existe egoísmo, desaparecendo a vaidade, né? Ou seja, a gente tem vários e vários exemplos, mas o maior de todos, com certeza, é Jesus, né? A pessoa que abdicou do mundo material e viveu ali em plenitude tudo aquilo que ele queria, toda a sua missão, né? É lógico, é um exemplo muito forte, por assim dizer, um exemplo muito alto, né, que está muito acima das condições humanas, mas é um exemplo, né, de uma pessoa bem intencionada. E tem outros exemplos, como o Chico Xavier, por exemplo, né, também abdicou ali de muita coisa material, né, inclusive, por exemplo, da venda dos próprios livros, de todo aquele recurso que ele poderia ter arrecadado, né, lógico, talvez se ele tivesse arrecadado os recursos, não teria tido a ajuda que teve do plano espiritual, né, então se abdicou ali de um plano material e colocou ali em obra a todas as suas intenções, aquilo que ele se propôs a fazer na erraticidade, né. Já no segundo, o amor próprio entra em evidência, mostrando que a pessoa é na escala da vida, né? Nós não estamos pulando etapas, né? Nós não estamos dando salto, né? A evolução moral, assim como a evolução material, ela não dá salto, né? Ela caminha. Às vezes ela progride um pouco mais rápido, às vezes ela progride um pouco mais devagar, às vezes parece que está parada. A gente estava conversando agora há pouco com o seu Aurélio, como, por exemplo, a tecnologia, né? A tecnologia, ela é muito parecida com a nossa evolução, né? Às vezes ela vai devagarzinho, às vezes parece que ela dá um boom, dá um salto, aí depois ela dá uma estagnada, vai andando mais devagar, depois dá outro boom, mas sempre através daquilo que nós buscamos, sempre através daquilo que nós nos propomos a fazer, sempre através dos caminhos que nós trilhamos para a nossa evolução. Convém anotar que Jesus fugia do mundo de vez em quando, no sentido de buscar forças no Pai e de todas as criaturas, para beneficiar a muitos, mas eles não ficavam na inatividade. Será que se desligar fica... Convém anotar que Jesus fugia do mundo de vez em quando, no sentido de buscar forças no Pai, de todas as criaturas, para beneficiar a muitos, mas eles não ficavam na inatividade. A gente vê algumas passagens do Evangelho, né? A gente vê algumas passagens do Evangelho quando Jesus se retirava, né, ali da sociedade, se retirava inclusive ali dos apóstolos, para poder se reconectar com o alto, né? Então, se Jesus, que já é um espírito de luz, já é um espírito ali muito avançado, ele precisava desse reencontro para com o Pai, né? Com certeza nós também precisamos, né? Então, mas não é se retirar de forma absoluta, né? Se retirar de forma momentânea, buscar se reconectar, buscar receber essas energias e depois voltar para a sua atividade. Assim, os que fogem do mundo por instantes para buscar conforto em favor dos que sofrem têm duplo mérito. Não ficam na ilusão, ao tempo que colhem recursos para
que a caridade se expresse pelo processo do amor, né? Então, é buscar essa reconexão, né? A gente pode fazer isso em casa, numa casa de oração, num centro espírita, numa igreja, né? Às vezes sozinho, dentro de um cômodo, né? Dentro do banheiro, às vezes, de casa, né? Onde você tiver um pouco de paz, né? Busca ali se reconectar com o alto, né? Busca ali elevar o seu pensamento, né? De manhã, agradecendo pela noite que teve, pelo trabalho que fez no mundo espiritual, né? Pelos ensinamentos que teve, e à noite, né? Agradecendo pelas oportunidades e buscando lembrar aquilo que erramos e aquilo que acertamos durante o nosso dia. Daí na questão 772, né? Começa a falar sobre vida de insulamento, voto de silêncio. Quer pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade, né? Eu não sei se tem alguma ainda hoje que prega essa questão de silêncio absoluto, né? Mas no passado existiam várias e várias seitas que falavam que a pessoa tinha que ficar em silêncio absoluto para poder se reconectar com o alto. Mas quando ele fala que silêncio absoluto é durante toda a sua existência, né? Não poderia falar, por assim dizer. Perguntai antes a vós mesmo, é a resposta, se a palavra é faculdade natural e porque Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois o silêncio pôs em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Então, aí Kardec comenta que o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, que é o voto lá de sair da sociedade, de ficar de forma isolada, priva o homem das relações sociais que eles podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso, né? Então, o voto de silêncio é um outro absurdo, assim como o de insulamento ou isolamento, né? Tudo que vai aos extremos passa a restringir as possibilidades do bem, né? Então, falar demais é ruim, né? Viver de forma material demais é ruim, né? Viver em oração demais é ruim, né? Porque aquela pessoa que só vive em oração também para de agir, para de atuar ali na sociedade, né? Então não adianta eu ficar 24 horas ou 17 horas, 18 horas por dia orando, mais 8 horas dormindo. O que eu estou produzindo? O que eu estou fazendo de bem, né? Então tudo tem que estar em harmonia. A palavra, ela foi entregue ao homem por Deus para ser usada, né? Assim como os bens materiais nos foram entregues para ser usados, né? O problema é o abuso que nós fazemos, né? Abuso de comida, abuso de bebida, abuso de descanso, abuso de trabalho, né? Abuso da palavra, né? O falar demais. Ela gastou, né? A palavra gastou milhões de anos para o devido aprimoramento, tal qual se encontra hoje. Como determinarmos o seu atrofiamento, né? Então, demoramos tanto para evoluir, né? A palavra em si, por assim dizer, a comunicação, a forma de se comunicar, né? Falando um pouco ainda sobre tecnologia, antes quanto tempo demorava para conversar com um parente, com um amigo de longe, né? Hoje é de forma instantânea, né? Algum tempo atrás era só por voz, né? Hoje é por vídeo, por textos, né? Por e-mail, pela forma... E-mail já nem se usa mais, né? É cada vez mais rápido, cada vez mais fácil, né? O problema é o abuso que fazemos de tudo isso, né? O problema é o abuso que fazemos daquilo que nós mesmos desenvolvemos. O silêncio comedido, né, aquele silêncio que Jesus fazia, né, de algum tempo, de ficar ali recluso para poder se reconectar, por necessidade do aprendizado é nobre. O absoluto, entretanto, é erro gravíssimo. Voto de silêncio absoluto é uma forma de discórdia, por vezes mais agressiva do que as palavras ásperas que maculam o coração. Tudo em seu lugar, em uma hora. É a harmonia de Deus na expressão do amor, né? Então tudo quando bem colocado, tudo quando bem utilizado é harmonia, é a expressão de amar. E é importante lembrar que as seitas que estabeleceram então, no passado o voto de silêncio não o fizeram
visando ao mal para os seus profetizentes, né, para aquelas pessoas que ali seguiam, mas para fazer calar o mal que elas poderiam fazer uns com os outros. Foi a procura dos meios de educação que vem com o tempo, alcançando melhor progresso. Se a gente pegar, por exemplo, um outro exemplo, né, no tempo de Moisés, Moisés proibiu a comunicação com os mortos, proibiu a comunicação com os desencarnados, né? Hoje a doutrina explica isso, né? A doutrina espírita trabalha essa comunicação, né? Então a gente vê ali um avanço, mas lá atrás fazia sentido essa proibição, né? Porque ainda o povo não estava preparado, ainda nós não estávamos preparados para trabalhar essa mediunidade, né? Hoje alguns ainda não estão, né? Mas já tem mais fontes, já tem aonde buscar esse conhecimento, já tem lugares próprios para poder trabalhar essas comunicações. No tempo do silêncio absoluto, para algumas seitas foi importante, ali se fez útil, né? Mas hoje já não faz mais sentido. Então hoje não há mais lugar para esse exercício primitivo. Tudo regulado, qual o tempero na comida, né? Então tudo de forma harmoniosa, né? Muito sal na comida estraga, pouco sal deixa ela sonsa, deixa ela sem gosto, né? Pouco tempero na comida deixa ela sem gosto. Muito tempero estraga, né? Muita palavra, às vezes, acaba atrapalhando o nosso progresso. Não falar nada também, né? Então, às vezes, numa hora de raiva, se recolha, né? Busque se reconectar consigo mesmo, né? Às vezes, para ajudar alguém, dê ali uma palavra de conforto, dê ali uma palavra de amizade, dê ali uma palavra de amor. Na próxima, na 773, Kardec pergunta: por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que esses não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída, nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandonam, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Então a gente vê algumas espécies de animais que têm esse instinto, né? A mãe, né, cuida, principalmente a mãe, né? O pai normalmente nunca, né? Mas a mãe, né, cuida das suas crias até determinado tempo, e depois que a cria chega naquele tempo, ela o abandona, né? Para que ele possa continuar então ali os seus instintos, né? Lembrando-se que a gente vê nos animais, né, tudo já vem pronto, né? Então a mãe não ensina o gato a miar, a mãe não ensina o gato a tomar banho, a mãe não ensina o que ele pode e o que ele não pode comer, né? Ela simplesmente coloca ali o cuidado material para com aquela cria, né? Ele já vem pronto, né? O animal ele já vem pronto, o homem não, né? O ser humano não, né? A mãe precisa ali reeducar, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Coisa que os animais não têm. Os animais não conseguem escolher, né? Você pegar um animal carnívoro, ele não vai comer uma planta. Ele não foi preparado para aquilo. Assim como um animal herbívoro não vai comer um outro animal. Ele não foi preparado para aquilo. O homem pode escolher, o ser humano pode escolher. Ele come a planta, ele come o animal, né? Ele come sementes, né? Ele toma água, ele toma produtos que fazem mal para o corpo dele. O animal não faz isso. Então nós temos o livre-arbítrio. E mesmo assim, a gente já começa a reconhecer hoje em alguns animais que também já não há mais esse total abandono, né? Principalmente com alguns animais domésticos. Você pega ali uma mãe e ela cria e você acaba ficando com alguns filhotes, você vê que aquele cuidado ele perdura por muito e muito mais tempo, né? Então ela já não abandona mais totalmente em algumas espécies, mas dali, aí, é uma opinião minha, é a interferência do ser humano já na vida animal. Não se pode comparar, então, a vida entre os animais irracionais com a raça humana. A diferença é muito grande. A distância entre as duas espécies é enorme. Na vida dos animais, o cuidado dos pais para com os filhos é breve. Toda aquela ternura se dá pela força do instinto de conservação, né? Lembrando-se que quando ele fala aqui de ternura,
né? Às vezes a gente encontra muito mais ternura nos animais do que em muitas espécies, né? ou muitos locais de raça humana, né? A gente não vê um animal matar o outro, né? Ainda que carnívoro, por simples capricho. A gente não vê um animal matar o outro, né? Ainda que carnívoro, para ter um pouquinho mais de terra. A gente não vê um animal matar dois animais para guardar carne para o dia seguinte, né? O ser humano ele mata a própria espécie para ter um pouco mais de terra, para ter uma casa maior, para ter um carro mais luxuoso, para dizer que é mais forte, né? Então o animal faz isso por instinto, por sobrevivência. Nós fazemos por capricho, né? Então quem será que é o irracional? Quem será que é o racional nessa história, né? O animal cuida dos filhos por instinto de conservação, instinto esse disseminado em todos os seres, até mesmo no ser humano. São os laços invisíveis, mas poderosos, que, se bem estudados, veremos que prendem toda a criação de Deus com nomes diferentes. Então, aquele mesmo instinto que o animal tem de cuidar das suas crias, de cuidar da sua espécie, o ser humano também tem, né? A única diferença que existe entre os dois é que o ser humano tem o livre-arbítrio. E daí ele pode abandonar o filho quando não deveria, matar alguns filhos quando não poderia e muito menos deveria, né? A gente não vê o animal fazer isso, né? E o ser humano tem o livre-arbítrio. Então ele pode escolher entre fazer e não fazer. Ele pode escolher entre ir além dos seus instintos. O animal nunca. Seus animais abandonam seus filhos quando crescidos, não é porque acabou o princípio do amor dentro deles, pois essa força de vida nunca acaba. É pela necessidade de começar novos cuidados com outros que devem vir. Assim, os laços ficam para a eternidade, transformando-se no melhor, ou no que deveria ser, né? Então a gente tem no passado nosso, né, esses laços de ternura como instintos, como dever de cuidado, como uma obrigação ali, e hoje ela deveria se estender por ternura, por amor, por afeto, por carinho, né? Aí na penúltima pergunta, Kardec faz para a espiritualidade. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que o resultado dos costumes sociais, e não o efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Então, traduzindo um pouco a pergunta, que ela é extensa, né? Alguns homens enxergam essa questão do animal abandonar a sua cria por dever de sobrevivência igual do ser humano deveria fazer com os seus filhos, mas não o faz por questões legais e por questões que ele pensa aqui de forma social, por costumes. Então eu cuido dos meus filhos por um costume social, né? Aí ele finaliza a pergunta: o que devemos pensar sobre isso? E a resposta é: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir, né? Não que os animais não progridam, mas o progresso deles é de forma automática, por assim dizer. Assim como nós progredimos lá no passado, também de forma automática, né? Quando eu não tenho condições de distinguir o que é certo e o que é errado, eu vou evoluindo simplesmente por evoluir. Até o passo que eu começo, já na fase hominal daí, né, na fase de ser humano, a entender o que é certo e o que é errado. E ali sim eu começo a ter um dever moral, né? Mas primeiro veio a inteligência, né? Primeiro veio a evolução intelectual, então você vai evoluindo do ponto de vista intelectual até que você começa a discernir o que é certo e o que é errado, o que é instinto e o que eu posso fazer. E é ali que começa então a sua evolução moral. Então os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza.
Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos, né? Então a vida social nossa, ela já começa dentro de casa. É ali o primeiro passo do que é o dever social, do que é uma vida em sociedade, do que é respeitar o próximo, do que é saber o que é direito meu, o que é direito do próximo, do que é viver com mais pessoas, né? Do que é dividir espaços, do que é dividir alimentos, dividir ideias, né? Nem sempre o gosto musical do meu irmão é o mesmo que o meu. Nem sempre o programa que ele quer assistir na televisão é o mesmo que o meu, né? Nem sempre aquilo que o meu pai quer é aquilo que eu quero. Mas há ali o dever de educação, há ali o dever de respeito, né? E é ali que começa a vida social. E daí ela vai se aumentando, ela vai se expandindo, né? Se a gente pegar a nossa sociedade hoje como exemplo, ela começa em casa, na família, depois ela vai para a escola, para as creches, para a escola, o primeiro trabalho, né, para um centro espírita ou para uma casa de oração, e ali eu começo a ter contatos com outros seres vivos, né, que pensam diferente de mim, né. Não é porque a gente está num centro espírita que todo mundo aqui pensa igual, né. Talvez a gente tenha os mesmos preceitos religiosos, as mesmas ideias, né, as mesmas buscas do que é reencarnação, do porquê estamos aqui, do que é vida material, do que é vida moral, mas a forma como o Fábio pensa é diferente da forma como cada um de nós aqui pensamos. Não que eu seja melhor, não que eu seja pior, nós somos diferentes, né? Essa é a diferença do ser humano para com os animais. É óbvio, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ficando cada vez mais iguais, né? Se a gente pegar, por exemplo, Jesus e os espíritos que o rodeiam ali, que têm o mesmo grau de evolução, eles pensam exatamente da mesma forma, porque eles já sabem o que fazer, eles já sabem o que Deus espera deles, eles já sabem quais são as suas missões, mas cada um tem a sua individualidade. Cada um chegou ali por um caminho, cada um teve ali as suas missões, as suas provas, os seus tropeços, os seus acertos, mas já começam a pensar de uma forma igual. Então, como dito na questão anterior, os animais abandonam suas crias logo que essas se tornam adultas, porque no meio deles a sua missão é somente até aquele ponto. Daí para frente é processo de aprendizado de cada um, né? A mãe ensina o pássaro a dar o primeiro voo, né? Dali para frente o pássaro, por assim dizer, que aprenda a voar sozinho, né? Ele vai seguir o seu caminho, ele vai seguir os seus instintos. No homem há alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, pois começa nele a se incorporar os direitos e os deveres da vida espiritual, pelo fato de sua evolução, em se comparando com os animais, comportando dons desenvolvidos que escapam aos de sua retaguarda. Nós precisamos e buscamos algo a mais. Nós precisamos e buscamos de uma evolução de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com aquilo que eu busco. Eu posso ficar várias e várias reencarnações, ou várias e várias passagens ali parados sem evoluir, né? Voltar jamais, mas sem evoluir, ou eu posso buscar essa minha evolução constante. Eu tenho esse livre-arbítrio, ao passo que os nossos amigos animais não têm. Como poderemos entender, os anjos, na sua estrutura, diferem e muito dos homens encarnados. Cada posição tem o que merece e precisa para a sua vida manter-se em equilíbrio. Aqui ele faz uma comparação. Nós, entre os animais, estamos basicamente iguais entre nós para com os anjos, né? A evolução deles é infinitamente muito maior que a nossa. Mas qual que é a certeza que nós temos? Os animais um dia vão chegar no grau evolutivo que nós estamos, e nós vamos chegar com certeza no grau evolutivo pelas quais os anjos estão, né? Esse é o único destino que nós temos, né? A diferença é, né, ou a velocidade é aquilo que nós buscamos fazer para com nós mesmos. O ser humano é dotado de razão por maturidade e não por bênção especial. E essa razão, apresentando-se como inteligência, requer outras necessidades que não as dos animais, que ainda se encontram movidos pelos instintos, né? Então, nós temos essa nossa inteligência não porque Deus foi lá e nos abençoou, né, quando nós nascemos, é porque nós nascemos lá atrás, né, não como seres humanos, e fomos evoluindo até aonde nós chegamos. Mas essa maturidade, essa inteligência, ela é gradativa, ela vai evoluindo com o passar do tempo.
até que chega numa fase em que eu também busco mais ou menos esse avanço intelectual, assim como eu busco mais ou menos o avanço moral. O homem tem deveres que não ficam somente em alimentar-se, como seus irmãos da retaguarda, né? Então a gente pega hoje os animais, qual que é o dever que ele tem, né? É manter, vamos dizer assim, a sua saúde. É se alimentar e descansar, se alimentar e descansar. E daí quando a gente está com eles, alguns acabam brincando, por assim dizer, né? O nosso não. Surgem em seus caminhos a higiene, a necessidade do vestuário, a escola, a sociedade e demais outros aspectos que a vida lhes impõe para o seu desenvolvimento espiritual. Ainda mais ele enfrenta as controvérsias a que chamamos de erros, para fazê-los compreender o alcance dos espíritos puros. E cada geração vai mostrando mais necessidade de ampliar seus conhecimentos pela força do progresso, né? Todo dia nós saímos de casa, seja para estudar, seja para trabalhar, seja para procurar emprego, seja para ajudar alguém, seja para realizar as nossas atividades, os nossos trabalhos voluntários. Aqueles que têm animais ficam em casa ali comendo e dormindo, comendo e dormindo. Essa é a vida deles, né? A nossa é muito mais além do que comer e dormir, ou deveria ser, né? Muito mais além do que pensar simplesmente numa cama mais confortável e num prato de comida a mais por dia. E na última pergunta dessa manhã, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né? Se eles não fossem hoje como são, né? Que ainda precisa cada vez mais de aprimoramento, cada vez mais de evolução? E a resposta é uma recrudescência, né? Que significa uma intensificação do egoísmo, né? Mesmo aqueles espíritos que ainda são muito atrasados, a gente vê que ele consegue ter um sentimento de amor para alguém próximo dele, né? Às vezes é para com a mãe, às vezes é para com algum filho, para com alguma filha, às vezes é para com algum irmão, né? Às vezes ele odeia um outro filho, às vezes ele odeia o pai, às vezes ele odeia um irmão, um primo, né? Mas ele consegue ainda desenvolver um pouquinho de sentimento para com alguma pessoa. Ali já é vamos dizer assim, um reconhecimento de quem ele é, né? Um renascimento dele como espírito, um reconhecimento dele para com a sociedade, ainda que numa pessoa. Então, se você acaba de vez com essa vida familiar, aquele espírito já não teria mais nem essa consciência, nem esse despertar. Então, o relaxamento dos laços de família seriam para a sociedade um desastre moral, capaz de reconduzi-la ao primitismo, né? Onde cada um por si, né? E que o próximo também busque a sua sobrevivência, né? Onde a lei do mais forte, né, sobrepujaria o mais fraco, né? Ao passo que nem sempre aquele que é mais forte é mais moral, né? E nem sempre aquele que é mais moral também é mais fraco, né? A vida ela vem nos trazendo diversos exemplos e formas de viver. Então, desfazer a família é desorientar a humanidade. O combate ao egoísmo começa no lar, porque ali passamos a nos interessar uns pelos outros, já com certo desprendimento. Essa é a verdade. Como criar filhos com bom comportamento, sem a presença dos pais, sem o aconchego dos companheiros em família? Deus fez o homem e a mulher para que os dois iniciassem um mundo dentro de casa, representando todo o universo dentro de um lar, né? Então é ali que começa a entender o que o próximo quer, o que o próximo deseja, qual que é o gosto dele, né? Uma mãe e um pai criam 3, 4, 5 filhos que vêm da mesma mãe, vêm do mesmo pai, cada um é de uma forma diferente, né? Cada um tem um gosto diferente, cada um tem uma moral diferente, né? Às vezes até essa moral do filho é maior que a dos pais, às vezes é a dos pais que é maior que a dos filhos, né? Tudo vai trabalhando, tudo vai caminhando para que todos ali, isso é uma certeza também, progridam, saiam dessa vida melhor do que quando para cá vieram. E para finalizar, então, embora já tenhamos falado muitas vezes, tornamos a dizer: ninguém consegue viver sozinho, em parte alguma. Todos precisam de todos para se completarem rumo à felicidade. Se queremos ser felizes,
Trabalhemos para a felicidade dos que viajam conosco no grande caminho da vida, né? Tem um filósofo que fala, né, que em um dos livros dele, o nome do livro é, né, qual é a sua obra, né? O que você veio fazer aqui, né? O que você busca, né? E daí ele não chega numa resposta, é óbvio, porque cada um tem a sua obra, cada um tem a sua resposta, né? Ele nos faz refletir sobre a vida como um todo, mas em um determinado momento ele fala no livro, o que é uma vida que vale a pena, né? Assim, se eu morrer hoje, né, a minha vida valeu a pena? E daí ele fala, para responder essa pergunta, olhe o que você fez e se você conseguiu transformar a vida de uma pessoa. Então, se uma pessoa hoje vive melhor porque você vive, porque você ajudou, esquece material, tá? Porque você deu a ele o motivo de ser feliz, ou a ela, porque você deu a essa pessoa o motivo de sorrir, porque essa pessoa acorda e fala, nossa, obrigado, né? Você me ajudou quando eu precisei. É uma vida que valeu a pena. E para que isso possa ser possível, a gente precisa viver uns com os outros. Ainda que pensemos diferente, ainda que torçamos para times diferentes, por assim dizer, né? Brincadeiras à parte, a gente briga por causa de futebol, né? Então, olha que ser racional que nós somos, né? Ao passo que o nosso único destino é um dia sermos todos iguais em um ponto de vista evolucional, um ponto de vista moral, mas cada um com o seu trajeto, cada um com o seu caminho. Então é isso que a gente tinha para passar essa manhã. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. E agora a gente vai para a segunda parte, que são os passos presenciais, e depois a gente volta para o salão para fazer a prece de encerramento.